Eu já contei para você quando me perdi na floresta da Mata Atlântica? Pronto, você se interessou. Olha só, este é o poder das histórias. Elas cativam, elas nos chamam a atenção. E quando alguém fala que vai contar uma história, a gente presta atenção. E neste vídeo eu vou falar sobre como você pode usar a arte de contar histórias para basicamente tudo na sua vida. Em todas as situações, você pode usar técnicas de storytelling, de como contar histórias, sejam elas faladas ou escritas, para que você atinja objetivos, que você cative pessoas e assim por diante. Inclusive, que você escreva livros. Então, me segue aí, eu vou te dar dicas muito importantes. Se você ainda não segue o canal, clica aqui embaixo para que você continue recebendo o nosso conteúdo. Também curte e compartilha, porque é assim que o nosso canal chega mais longe. Te espero aí. Então aconteceu assim, eu e mais dois amigos decidimos ir para o Salto dos Macacos, muito conhecido aqui na região, que fica dentro da floresta da Mata Atlântica. Então pegamos o trem, tinha a estação correta para descer, nós descemos na estação e começamos a andar na floresta. E aí depois de andar um certo tempo pela floresta, linda, maravilhosa, com tanta riqueza, nós chegamos a uma bifurcação. E aí nós escolhemos um caminho. Veja que quando alguém começa a contar uma história, a gente reconhece uma história de cara. A gente já começa a ficar empolgado e quer saber o que aconteceu e assim por diante. Tanto que eu estou te contando essa história aos poucos, tá? Porque eu quero criar esse clima e tudo mais para que você entenda justamente que isso é contar história, que isso você pode escrever também. Mas assim, a história ela tem esse poder. Nós, seres humanos, nós somos contadores de histórias natos, a gente aprendeu, viveu com isso. A nossa civilização, as nossas civilizações, elas se desenvolveram por meio das histórias. E é por isso que uma história bem contada, bem escrita, ela dá arrepios, ela faz com que as pessoas se conectem, que as pessoas não queiram perder o final e assim por diante. E eu vou falar bem a verdade, eu sempre gostei de histórias, desde criança. Tinha meus livros, ouvia minha mãe contando histórias também, mas eu sempre estava em busca de histórias novas. E aqui também no Café do Escritor, atendendo aos autores, a quem quer escrever, a quem quer começar a escrever, ou já escreveu, ou quer publicar. Então assim, eu leio muita história de todo tipo, né? Toda hora aparecem histórias diferentes e eu fico até surpreso como é que o gênero humano, como é que os seres humanos podem produzir tantas histórias. Tantas histórias foram ditas e criadas, mas ainda assim se produz e vão se produzir muito mais. Não tem para inteligência artificial não, porque as histórias elas vêm daqui, né? Do que nós somos, do que nós vivemos, do que nós experimentamos, do que nós pensamos. Então é aqui que é a grande produção de histórias. E nesse vídeo eu quero justamente te ajudar a mostrar aspectos, mostrar algumas técnicas, mostrar o que precisa ter numa história para você dominar essa técnica, que é a arte de contar histórias, ou também chamada de storytelling. Em português essa tradução não fica muito bom, porque contar história parece que a gente só está falando, mas não. O storytelling também é escrito, né? E muito do que se faz no storytelling é escrito, precisa estar registrado de alguma forma. Mas você pode usar essas técnicas, esses aspectos aí, esses elementos básicos da maneira que você quiser e tenho certeza que você vai se desenvolver e desenvolver também a sua escrita. Então assim, pegamos um dos caminhos da bifurcação, seguimos por eles por algumas horas, andamos muito, estava um calor. Claro, a gente estava no meio da floresta, isso aliviava um pouco o calor, mas a gente começou a ficar sem água, tinha pouco alimento e tudo mais, comemos o que tínhamos, mas não chegava. E o que aconteceu foi que aquela trilha foi acabando, né? A gente começou a improvisar caminhos que não existiam, começamos a andar em rio e tudo mais para tentar achar algum lugar, enfim. Chegamos à conclusão, e é difícil um explorador admitir isso, mas nós estávamos perdidos. Veja que a minha história começou com uma ambientação, apresentei personagens, mesmo que o personagem era eu mesmo, né, com mais alguns amigos, mas veja que
que tudo começa a funcionar, tem um encaminhamento, as coisas começam a andar, é assim que funciona as histórias. Os contadores de histórias unem enredo, personagens, todos os outros elementos, e criam como se fossem metáforas humanas. Quer dizer, ali está representada muita coisa do que nós somos, do que nós fazemos, e é por isso que a gente engaja, é por isso que a gente quer saber o que aconteceu. Porque se aconteceu com outro, pode acontecer comigo também. Eu faço parte dessa humanidade. Então, é bom saber desde já, eu vou falar mais para frente também, mas desde já saber que um contador de histórias, ele não dá fatos somente, mas ele permite que o leitor, o ouvinte, participe daquela ação. Eu estou revivendo uma coisa que aconteceu. No meu caso, aconteceu de verdade, mas eu estou permitindo que alguém participe disso. E isso é muito bom, muito legal. De forma bem resumida, eu vou te passar 7 elementos que geralmente estão na construção das histórias. Talvez não estejam todos em todas as histórias, vai depender um pouco do gênero, do tamanho da história, o quanto você explora isso, como essa história se desdobra e assim por diante. Mas, em geral, esses 7 elementos estão presentes nas histórias com mais ou menor intensidade. Alguns são extremamente importantes e sem isso a história não funcionaria. Então vamos lá. O primeiro deles é o enredo. O enredo é um esqueleto da narrativa. São como esses eventos vão acontecer. Você sabe a disposição deles e que eles vão acontecendo ao longo de um certo tempo. O segundo são personagens. Não existe história sem personagem. É preciso que alguém se mova de alguma forma, tenha uma atuação, como eu digo, mesmo se for uma pedra, mas essa pedra tem que ser um personagem, tem que ter uma atuação, tem que ter alguém fazendo alguma coisa e esse alguém é um personagem. Então, pelo menos um personagem a tua história tem que ter. Ponto 3 é o ponto de vista. Então, de que maneira você está contando essa história? É do ponto de vista do personagem, tem um narrador. Então, qual é o foco que está sendo dado a essa história? Isso precisa definir também. Quarto ponto é o cenário, é a coisa mais básica, onde a história está sendo realizada. No caso do meu exemplo, da minha história, está acontecendo dentro de uma floresta. E pode ser em qualquer lugar, mas tem que definir em que lugar isso está acontecendo. Se for uma ficção científica, provavelmente vai acontecer numa nave, num outro lugar. Se for uma história histórica, que tem um fundo histórico, então você vai delimitar aquele momento da história para contar isso que está acontecendo. O quinto ponto são o estilo e a escolha de palavras. Está aqui uma coisa bem importante que muitos escritores negligenciam. Joga qualquer coisa, qualquer palavra, vem na cabeça e joga. E assim tem que fazer mesmo, eu digo que tem que fazer isso, mas você precisa reescrever. E aqui está o grande pecado de muitos escritores, principalmente quem está começando. Acho que o que escreveu é lindo, maravilhoso, é genial e não precisa mais nem olhar e passar para o editor. Completamente errado, tá? Você precisa voltar, reescrever. O escritor que começa um livro é completamente diferente daquele que termina um livro. Então, quando você chega no final, você vai ter que voltar e reescrever. Por que estou me demorando nesse ponto em específico? Porque tenho visto muitos absurdos, coisas assim, muito feitas de qualquer jeito e que não pode ser assim. Tem que pensar nas palavras, escolher as palavras, principalmente se for um conto, por exemplo. Um conto, tudo é meticuloso, tudo está no lugar certo. Mas não só conto, né? Toda a escrita precisa ser pensada e você tem que criar o seu estilo que vai aparecer naturalmente, mas você tem que escrever e corrigir. Ponto 6 é o conflito. O conflito é outra coisa, que sem conflito não tem história. O conflito é a alma da história. Olha a minha história aí. Qual é o conflito? Pô, a gente se perdeu, gente. A gente se perdeu, tava tudo lindo, bonito, um dia maravilhoso, para dar tudo certo, para curtir uma cachoeira e olha o que aconteceu. A gente teve um problema, teve um conflito e como que resolve? Então é isso que tem que fazer. Sem conflito, não tem crescimento e não tem resolução. E o ponto 7 é o tema. Afinal de contas, sobre o que você está escrevendo? Eu posso, por exemplo, com a minha história, falar sobre uma aventura que eu me perdi junto com amigos e tudo mais, mas qual é o tema? O tema talvez não seja esse.
Não sei, a história não terminou ainda. Pode ser, por exemplo, de como que nós nos ajudamos num momento difícil, pode ser como que amigos tratam amigos, não sei, né? Pode ser. Então, o tema é mais profundo, não é uma descrição e uma linha da história, não é isso. O tema é aquilo que está por trás, né? Por exemplo, pega histórias muito densas, como um Dostoiévski, por exemplo. Qual que é o tema? Ali é a questão humana, né? Na sua coisa mais profunda. Então, tem vários temas, não precisa ter um tema só, mas tem talvez um que se sobressaia. Então é assim, o tema é aquilo que está por trás, aquilo que se quer dizer com aquilo que se está contando na história. Então, falei sobre 7 elementos que são essenciais na criação, na estrutura da tua história, mas você acha que acabou? Não acabou, não. Não acabou porque existem técnicas de narrativa que são extremamente importantes. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, que existem muitas técnicas. Mas eu separei algumas que são essenciais, tá? Se você está escrevendo, principalmente para a escrita, elas são necessárias e você vai ter que usar ela de alguma forma. A primeira delas, e conhecida ou desconhecida, eu não sei em que estágio você está, é o mostrar e dizer. E eu diria que é uma das principais técnicas de escrita, porque se você quer escrever ficção, por exemplo, você vai ter que aprender a mostrar, tá? E o que é mostrar? Qual que é a diferença de mostrar e dizer? Vou exemplificar. Como na história dos contos que eu recebo, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou te mandando um conto para você ler, para fazer uma leitura crítica e tudo mais, tá? Quando eu leio aquele conto, então assim, o que a pessoa pensa? É curto, é um conto, tá? Quando eu leio aquele conto, entre aspas, ele não é um conto, ele é uma sinopse, tá? O que a pessoa fez? Num conto, você tem que mostrar, não só no conto, tá? Estou falando em toda a obra de escrita criativa. Você tem que mostrar o que está acontecendo. Então, você vai convidar o teu leitor a participar dessa narrativa. Isso é mostrar. Agora, dizer é elencar fatos. Então, quando você faz uma sinopse, você está dizendo que é um conto, mas na verdade é meio que uma sinopse, um resumo da tua história, você está dizendo, olha, aconteceu isso, fulano fez isso, outro fez aquilo, você faz meio que uma lista. Tá? Isso não é escrever de forma criativa, isso é dizer. Tá? Quando que a gente diz, principalmente na escrita, um fato, uma reportagem jornalística, onde tem que dizer exatamente, dar todas as informações, mas na escrita criativa não, você mostra. Tá? Eu não posso dizer na escrita criativa, tem lugar para isso. Então, por exemplo, se está... o exemplo aqui da minha história. Ele estava mostrando que andamos pela floresta, tinha muita natureza. Eu poderia me estender muito mais sobre isso, né? Por conta do nosso exercício aqui, eu não quis me estender. Mas eu poderia me estender, poderia dizer, olha, tinha pedra disso, tinha um rio assim, eu senti muito calor, tinha um pernilongo voando na minha orelha. Então, assim, tudo isso eu poderia mostrar para você e você iria participar comigo dessa narrativa. Agora, se eu falar assim, nós fomos para uma cachoeira, nos perdemos e aconteceu isso aqui, pô, eu estou dizendo, tá? Então, tem vezes que você tem que dizer sim durante a narrativa, mas vai depender do efeito que você quer criar no teu leitor. Então, domine isso, tá? Eu sei que não é tão fácil, não é uma coisa tão simples, mas é através do exercício, através da prática, que você vai dominar o mostrar e o dizer. Achei uma frase aqui do Anton Chekhov, que diz o seguinte, não me diga que a lua está brilhando, mostre-me o brilho da luz no vidro quebrado. Olha a diferença. Posso dizer, a lua está bonita, está brilhando, tá? Isso é dizer. Agora, a lua, vou pegar o exemplo aqui, o brilho da lua, a luz do brilho da lua no vidro quebrado tinha um efeito disso, efeito daquilo. Um exemplo meio ruinzinho, mas tudo bem, valeu para você entender. Uma outra técnica que eu acho bem mais difícil ainda, e assim, não necessariamente você tem que usar, tá? Mas é o fluxo de consciência. Então tem autores famosos como Virginia Woolf, que mais? James Joyce,
que utilizam muito o fluxo de consciência, que consiste em saber, né, de uma forma muito aberta, tudo que o personagem está pensando, tudo que está vindo na cabeça dele. O autor, então, ele assume como se fosse uma persona, que é o personagem, ele consegue transcrever tudo o que está acontecendo, e aí tem coisas aleatórias ali, como é o nosso pensamento, ele vai escrevendo conforme vem, não tem muito filtro isso. É claro, como eu falei, é uma técnica extremamente aprimorada para fazer isso, para não ficar um texto chato. E mesmo assim, muito longo, às vezes, com muita coisa escrita, mas tudo isso faz parte do personagem. Então é uma técnica que tem que ser muito bem trabalhada, né, para não ficar um efeito contrário, de que a pessoa não queira ler. E se você tem curiosidade de escrever fluxo de consciência, talvez um bom exercício é você manter um diário pessoal. Você tem um diário e lá você vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Pode escrever qualquer coisa, sem filtro. Não fique pensando, não pense, simplesmente escreva. Saí com pessoa tal, comi tal coisa, fiz tal coisa, 5 passos, é isso aí, vai escrevendo. E leia também esses autores que eu já mencionei, e outros também, tem muitos outros. Leia, procure um pouco quem são autores que escrevem com fluxo de consciência, que pode te ajudar. É uma técnica extremamente interessante, mas hoje em dia eu acho que ela pode ser atualizada, ela pode ser melhorada, né, no sentido de você usar a tua maneira, o teu estilo de escrever ela, né? Então é uma questão a ser vista, mas é bem interessante, eu acho que vale a pena olhar. Uma outra técnica é a técnica do cotidiano. Então, o que acontece com as pessoas no dia a dia? Pessoas que eu digo personagem. Então, elas, é um pernilongo que passa, é uma coisa que acontece, a pessoa tem que sair na rua, isso é coisa. Assim, coisas do cotidiano. Como é que você pode colocar essas informações do cotidiano no seu personagem? Veja, tem que ser com algum propósito, tá? Não pode simplesmente fazer ele andar pela cidade toda sem nenhum propósito. Isso tem alguma motivação, alguma necessidade? Então, se tem, aí sim, você pode citar coisas do cotidiano que vão enriquecer o teu personagem. Vai mostrar que ele é humano, que ele paga boleto, que ele vai no banheiro, que ele come, que é isso, que é aquilo, que ele sua, que ele sente calor, etc. Então você pode sim colocar coisas do cotidiano que vão deixá-lo bem mais humano, que é o que a gente vai se identificar com ele depois. Só um detalhe, cuide para não colocar coisas demais, tá? Se você der mostrar muita informação, talvez, né, vai depender da sua narrativa, fique um pouco cansativo. Então, sabe, dose, coloque na hora certa, ou na hora que você precisa talvez de uma ação e não tinha nada para colocar, então você coloca um movimento, o cara levantou, aí você pode mostrar também, como eu já comentei antes. Então, se o teu personagem estava sentado no sofá, fulano levantou, caminhou 5 passos até a cozinha, pegou um copo d'água, a água não estava gelada, não gostou, jogou fora, foi na geladeira, pegou... Assim, coisas que vão mostrar que seu personagem é humano. É isso aí. Então, depois que a gente percebeu que tinha se perdido na floresta, na Mata Atlântica, o que a gente fez? A gente pensou, bom, os rios provavelmente vão desembocar em um rio maior. Ó, a gente também não era burrinho assim. Então a gente foi seguindo justamente o leito de riachos. E aí a gente chegou num rio maior, que era um rio Nhundiaquara, que é um rio bem conhecido, onde a gente toma banho e desce o rio de boia, é bem legal lá no litoral do Paraná. Então, a gente conseguiu, depois de muitas horas, a gente se achou o máximo, porque nós finalmente desbravamos, chegamos num rio importante e chegamos na civilização. Nada do Salto dos Macacos, eu nunca fui lá, tá? Não conheço, não cheguei lá. Enfim, todo mundo saiu bem, saiu vivo, só com fome, né? Porque é meio desidratado, porque a gente andou muitas horas, mas deu tudo certo. Então, contar histórias é isso, é tecer uma linguagem, fazer
com que você vai costurando esses fatos, essas coisas que vão acontecendo e mostra de uma forma concreta e verossímil. O que é concreto e verossímil? Concreto quer dizer, o concreto é que a gente estava andando no meio da água, na floresta, com calor, com pernilongo e tudo mais, e conseguimos chegar, enfim, né? Tivemos um final feliz para o nosso caso de estarmos perdidos na floresta. O que é verossímil? O que é próximo do real? No meu caso, eu contei uma história que realmente aconteceu, mas eu poderia ter inventado completamente essa história e ela ainda seria próxima do real. Então, é isso que tem que ser verossímil. Ah, Sandro, mas daí vou contar uma coisa de uma ficção científica que não é real. Bom, as pessoas, o ser humano está lá no espaço naquela história. Ela está lá, ela sente como um ser humano, então continua sendo verossímil, porque ela continua agindo como uma pessoa. Ah, mas é um monstro que está lá. Bom, o monstro também tem regras, ele também tem que interagir com quem ele for por meio das regras que a gente tem estabelecido. Então, quem vai acompanhar o monstro vai entender que o monstro faz isso, faz aquilo e assim por diante. Então, isto é ser verossímil. Assim, quer contar histórias, quer aprender a escrever histórias, no meu curso eu ensino você o passo a passo como você pode escrever um livro de ficção, do começo ao fim. Então aqui embaixo do vídeo tem um link para você clicar, aprender mais de como escrever histórias, vou te ensinar a organizar as ideias, a estruturar essas ideias, a escrever partes, cada cena e tudo mais. Eu tenho certeza que vai ter uma história muito boa e que pode publicar, inclusive. Aqui no Café do Escritor também a gente te dá toda a assistência em todos os serviços, desde mentoria. Mentoria, por exemplo, você quer escrever e não sabe, então se contrata a mentoria. É um serviço com poucas pessoas, eu tenho poucos mentorandos, mas justamente por isso, para que eu possa dar uma assistência direta. Tem o nosso, já falei do curso, tem os nossos serviços, a gente pega o teu original, faz leitura crítica e deixa, né? Tem vários livros aqui atrás, tanto de ficção quanto não ficção, faz todo o processo para te entregar um livro de qualidade. E você vai se tornar escritor, eu tenho certeza, e contar boas histórias. Então, segue o canal, veja os links aqui embaixo do vídeo, acompanha os outros vídeos, acompanha as redes sociais e manda o teu original, se você tem o original na mão, quer ter uma leitura crítica, uma primeira crítica de como está esse material, manda aí que a gente te dá um ótimo retorno. Um grande abraço e até o próximo vídeo.